Olá, meu nome é Bianca de Paula Gomes Silveira, eu sou graduanda de enfermagem na Universidade Federal do Espírito Santo. Meu estudo é uma análise descritiva dos casos notificados de violência interpessoal contra crianças e eu fui orientada pela professora Franciele Marabuti Costa Leite. A violência interpessoal contra a criança é toda ação ou omissão que prejudica o bem-estar, a integridade física e psicológica, a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de uma criança. A violência interpessoal é caracterizada por uma violência praticada por uma pessoa contra outra, nesse caso, por uma pessoa contra uma criança. A violência contra a criança impacta negativamente no seu desenvolvimento, pois essa vítima leva para a vida adulta consequências, traumas e sequelas que atrapalham o seu desenvolvimento como pessoa, principalmente o desenvolvimento social. O profissional de saúde, nesse cenário, ele tem um papel muito importante de conseguir observar atentamente e identificar a violência, notificar a violência, cuidar da vítima e inseri-la na rede de proteção. Os objetivos do estudo foram identificar a frequência de violência interpessoal contra a criança e caracterizar a vítima, o agressor e o agravo, a partir dos casos notificados entre 2011 e 2018 no estado do Espírito Santo. Na metodologia, nós temos um estudo descritivo dos dados que foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, conhecido como SINAM. Esses dados foram disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo. No estudo, foram incluídos todos os registros de notificação de violência contra os indivíduos de 0 a 9 anos de idade. E a análise foi feita pelo Programa Estatístico Stata 14.1. Nos resultados, trago a caracterização da vítima, do agressor e do agravo. Quanto às características da vítima, nós temos que 56%, quase 57%, eram do sexo feminino. 36,5% possuíam de 6 a 9 anos de idade. 71,9% das crianças vítimas de violência eram da raça preta ou parda. 96,3% não tinham deficiências ou transtornos. E 91,4% residiam na área urbana e periurbana. Quanto às características do agressor, temos que 62,6% possuíam de 25 anos a mais. 53,3% dos agressores eram do sexo masculino e 76,9% não estavam sob uso de álcool. Quanto às características do agravo, temos que 81,1% ocorreram na residência da vítima. 55,6% se encaixavam em violência de repetição. 88,2% receberam encaminhamento e as violências mais prevalentes foram a violência sexual, com 41,8%, seguida da negligência, com 31,3%. Entrando agora na nossa discussão, começo falando sobre a caracterização da vítima. Nossas vítimas eram predominantemente do sexo feminino. Isso nos leva a pensar numa violência de gênero. Por quê? As mulheres são as principais vítimas de violência no Brasil e no estado do Espírito Santo, quando comparados com a violência geral do estado. Isso demonstra que, além da violência de gênero já instaurada na vida adulta, nós também temos ela instaurada, inserida, desde a infância, mostrando que as crianças do sexo feminino eram as principais vítimas. Essa violência ela é resultado de uma cultura machista que coloca a mulher como a propriedade da sociedade. E se comunica muito com o dado do agressor, que temos que o principal agressor é do sexo masculino. Mas eu vou abordar isso daqui a pouquinho no próximo slide. A gente entende, a partir disso, que é importante ressignificar o papel da mulher na sociedade a fim de trazer equidade para os gêneros, principalmente na infância.
Quanto à raça, nós temos que as crianças pretas e pardas foram as principais vítimas. Isso nos leva a um debate sobre as desigualdades sociais e raciais que são históricas no nosso país. Desde a origem da escravidão até hoje, o Brasil não conseguiu superar as consequências dessa violência racial. E até hoje, a população preta e parda fica discriminada, fica à mercê da sociedade e são as principais vítimas de violência no nosso país. Isso aborda muito sobre a desigualdade social e racial aqui no Brasil. E é um fato muito importante que nós conseguimos notar que não muda ao longo dos anos. E é importante combater essa violência racial também. Uma outra questão sobre a vítima, né, a caracterização da vítima, é que a residência da maioria das vítimas é na zona urbana. Mas isso nos leva a pensar, não que na zona rural tem menos violência, menos casos de violência, mas sim que as vítimas da zona rural têm menos acesso à notificação, menos encaminhamentos, menos acesso a essa segurança, essa saúde, ou seja, estão ficando à mercê. Agora, para discutir sobre o agressor, nós temos que o sexo masculino é predominante, e aí voltamos a falar sobre a violência de gênero. Nessa perspectiva, a gente tem que o papel social do homem é perpetuado como um papel de força, de dominância, de agressividade. Temos estudos que mostram que desde a Idade Média o homem vem sendo o principal agressor na sociedade. E no Brasil também, de modo geral e de violência geral, né? No Brasil e no Espírito Santo, o homem tem permanecido como o principal agressor. Então a gente entende isso como uma grande problemática. A mulher vem sendo a principal vítima e o homem vem sendo o principal agressor. Isso é uma violência de gênero que precisa ser combatida. A gente precisa instaurar a equidade entre os gêneros. Agora, sobre a agressão, sobre o agravo, nós temos que o principal local de agressão foi na residência da vítima. Isso contraria todo o imaginário popular de que a casa da criança, a nossa casa, é o lugar onde a gente está seguro, onde a gente vai ser acolhido. Para essas crianças, era o contrário. Para essas crianças, a casa delas, a residência, era o local onde elas sofriam violência, onde elas sofriam, né? Onde elas eram penalizadas, onde elas estavam ali sofrendo com dor. Então, assim, é importante que a gente entenda que a proteção não está em casa. A proteção tem que vir de algo maior, tem que vir do Estado. O Estado tem que garantir essa proteção para essa criança. Porque só a casa, só a família, isso não é suficiente. Porque a maioria das violências acontecem dentro de casa, acontecem de familiares. Um segundo aspecto sobre o agravo, nós temos as violências predominantes. A violência sexual foi a predominante aqui no Estado, com os dados que estudamos, em 42,1% dos casos, e está em consonância com os dados do Brasil, porque nos dados mais recentes do Brasil, temos que o estupro é a principal violência contra a criança, e o estupro é um tipo de violência sexual. Em contrapartida, a negligência, que é o desprezo pelas necessidades da criança, seja ele físico, educacional ou emocional, ela já tem uma discrepância maior, porque apesar dela ser a segunda maior violência acometida aqui no Estado, em outros estados do país ela aparece com a menor taxa. Em alguns outros estados ela aparece com a maior taxa. Então, tem uma discrepância entre os estados do Brasil, mas aqui no estado ela é a segunda mais predominante, com 31,3%. Para concluir, trago que as crianças capixabas elas estão expostas à violência. Isso demonstra uma fragilidade no nosso sistema de segurança e de saúde. E o nosso estudo traz dados que possibilitam a formação de políticas públicas que visem proteger nossas crianças. É importante entender a infância como um período de muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, a gente precisa proteger essas crianças, a gente precisa proteger a infância delas, garantir que sejam seguras.
Outro ponto importante para concluir é o papel do profissional de saúde. O papel do profissional de saúde, nesse caso, como eu falei na introdução, é identificar, notificar, cuidar da criança, inseri-la na rede de proteção. O profissional precisa estar qualificado para isso, ele precisa saber identificar, ele precisa saber os sinais que ele precisa notar, ele precisa ter um olhar atento, ele precisa saber notificar, ele precisa entender a importância da notificação, como fazer a ficha, ele precisa conhecer a rede de proteção, como inserir a criança na rede de proteção, como encaminhar, como orientar, além de cuidar da criança. Então, é importante que a gente pense em maneiras de manter essa igualdade para as crianças, para que elas estejam seguras. Aqui estão as minhas referências. E é isso. Muito obrigada.